Olá a todos, prazer, meu nome é Thalia Soria, eu sou pediatra, pneumologista pediátrica, eu estou aqui com a minha querida colega, doutora Letícia, e juntas estamos iniciando um novo projeto. Muito bem, olá a todos, muito prazer, eu sou Letícia Colli, sou pneumopediatra também, tive onde aprender muito com a Thalia, e agora estamos juntas aí num projeto pensado com muito, muito carinho. O Haja Fôlego nasceu aí de muita ideia, muito planejamento para vocês, famílias, cuidadores, todo mundo que está envolvido aí com criança de alguma forma, para ter uma informação de pneumopediatria de qualidade, né, Thalia? Exatamente, porque a gente sabe que há muita desinformação por aí. Então, queremos trazer informação de qualidade, com evidência, para vocês, pais e mães que lidam com crianças com problemas respiratórios ou simplesmente resfriados, bronquiolites dos seus filhos. Muito bem. Tudo isso de uma forma leve, forma mais leve possível, uma informação confiável, trazida aí com muito carinho para ajudar vocês aí no dia a dia, para tirar dúvidas também, que a gente já recebeu aí muitas mensagens de dúvidas de quem já conhecia o projeto inicial. E estamos Sim, aí numa época complicada para as crianças, não? sim, uma época na qual já estamos vendo muitos casos respiratórios, pico de influenza, vírus sincicial surgindo. Então, que melhor do que falar de bronquiolite? Sem dúvida. Não tinha como começar um podcast de pneumopediatria sem falar de bronquiolite em primeiro lugar, Eu acho né. que uma das coisas que a gente mais vê desde a pediatria. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta para a doutora Letícia. Vamos começar. Doutora Letícia, me explica, o que que é bronquiolite? Muito bem, acho que nada melhor do que a definição, né, para a gente começar esse podcast, começar conversando. A bronquiolite, ela é uma infecção respiratória, né? Assim como várias outras que a gente conhece de gripe e resfriado, a bronquiolite é também uma infecção respiratória, mas que ela vai acometer não o local das gripes e resfriados, que são as nossas vias aéreas altas superiores, mas sim ela Uhum. acomete aquele pedacinho do pulmão, o bronquíolo, que é a parte mais fininha, a porção terminal mais estreita que a gente tem na nossa via respiratória, nosso pulmão, que fica ali inflamado, infeccionado mesmo por vírus respiratórios. E como toda inflamação, a gente sabe que isso gera inchaço, né? A via aérea fica mais edemaciada, mais inchada, mais cheia de secreção, de catarro mesmo. Então é um bronquilo, uma via respiratória que se entope de catarro, e isso vai gerar toda aí as repercussões clínicas que a gente vê na criança sobre a bronquiolite. Então, a bronquiolite é isso, uma infecção respiratória, mas que é da via respiratória mais baixa, do pulmão, do bronquilo, aquela via aérea bem estreitinha, né? E eu Exatamente. até comecei falando um pouco, que é de vírus respiratório, causa inflamação, causa infecção. Então, assim, todo mundo já ouviu falar do VSR, né? O vírus sincicial respiratório, ele é muito comentado na internet. Quando você digita bronquiolite, provavelmente o primeiro link já vai estar associado ao vírus sincicial respiratório. Eu queria te perguntar, Thalia, é só ele que causa bronquiolite? Essa é uma pergunta muito frequente, né, também que a gente tem. Mas não, não é somente o vírus essencial respiratório. Ele, vamos falar que é como se ele fosse o protagonista. Aproximadamente 60% das bronquiolites são causadas pelo vírus essencial respiratório. Mas a gente tem outros vírus que também podem causar a bronquiolite. Rinovírus, metapneumovírus, adenovírus. Então, sim, o vírus essencial respiratório é um vírus o qual temos que ficar preocupados com infecções em crianças pequenas, lactentes, sem bebês. Sim, um vírus que preocupa, mas não é o único responsável. Existem outros vírus. E bom, já que podem ter vírus diferentes, Letícia, quais que são os sintomas? Como identificar os primeiros sintomas? E como os pais devem se ficar atentos ou quando eles devem se preocupar? Muito bem. Quando a gente para pensar em bronquiolite, você não vai ver uma criança que de repente tá chiando, de repente tá cansada, de repente está com a bronquiolite. Então, tudo começa com aquela infecção de uma gripe, né? Um resfriado, uma tosse, uma coriza.
Ah, já começou a ficar meio trancadinho, a gente já recebe aquela mensagem: "Ó, fulaninho tá com o nariz já meio tá trancado, tá mais amuadinho". Quando faz uma febre, faz uma febrinha ali baixa, tudo parece um resfriado. Mas a evolução desse resfriado, a depender do vírus que a criança pega, a depender das condições da própria criança, a evolução é para a via aérea mais baixa, para os bronquíolos, e nisso vem as repercussões dessa via aérea entupida, desse bronquíolo mais entupido. Então, se a gente para pensar numa via respiratória que já é estreitinha porque é de criança, e ela tá ali cheia de secreção, cheia de células mortas, inflamadas, entupindo a via aérea, o ar entra e sai com muito maior dificuldade, né? E nisso, nessa dificuldade de fazer o ar entrar e sair dos pulmões, vem as manifestações. Então, a criança vai ter mais esforço para respirar. Todo pai, desde o nascimento, já olha para o bebê e sabe como ele respira, né? Eles colocam a mãozinha assim debaixo do nariz, vê se está respirando. Então, o padrão respiratório para a família é algo muito conhecido. Então, começa a respirar um pouquinho mais rápido, começa a fazer umas pausas na respiração, fazer um pouquinho mais de esforço. Na hora de mamar, parece que está pausando mais para mamar porque está cansado. Então, a clínica da bronquiolite, da evolução para bronquiolite, a criança vai demonstrar sinais de esforço. Parece que ela está se esforçando mais do que ela precisa para respirar, né? Claro, a tosse piora ao longo do tempo, vem o ruído do chiado que nem sempre a família consegue ouvir sem um estetoscópio, mas ele pode aparecer sem um estetoscópio. Mas os sinais de cansaço, a recusa da mamada, a criança mais amuadinha. Então, tudo isso tá dando sinal de que talvez não seja só um resfriado, seja uma infecção aí das vias respiratórias mais baixas, né? E assim, a gente. Todo mundo associa muito a bronquiolite com sibilância, com chiado no peito. Chiado no peito não é a mesma coisa que asma? E aí, a bronquiolite, ela, te pergunto, ela é a mesma coisa que uma crise de asma? Com tudo isso que acabei de conversar sobre manifestações, é parecido, não é? Então, acho que uma coisa que persegue a gente sempre, quando os pais ouvem esse chiado, ou a gente fala de crise de sibilância, perguntam: é tipo uma asma? É como se fosse uma asma? Ele vai ser asmático depois? Nossa, essa é uma dúvida também. Vai chiar outras vezes? Perguntas que a gente não consegue responder de uma forma tão fácil, né? Mas pensando, se bronquiolite é igual a uma crise de asma. E não, ela não é, tá? O que que acontece? Como você bem falou, Letícia, a gente tem a inflamação dos brônquios, que a gente tem na bronquiolite, a gente tem catarro, tem secreção, tem descamação, até tem debris celulares lá, que eles formam, não chega a ser plugs, mas eles fazem com que o lúmen fique mais estreitado. Também pode ter certo broncoespasmo, que eu falo para os pais, que é o fechamento do brônquio, em certo grau. E o ar passando por esse lúmen estreito é o que leva a esse som característico. Essa onomatopeia que todos ouvimos do chiado que os pais tentam imitar. E é isso, é o ar passando por um lúmen estreitado, que é diferente de uma crise de asma, né? Na crise asmática, a gente tem mais que tudo componente de broncoespasmo, acontece em crianças mais velhas, está associado geralmente às crianças. Tem outras alergias, atopia, rinite, dermatite atópica, que é o mais comum. Então, assim, lógico, uma criança que teve uma bronquiolite por um vírus, depois teve outra bronquiolite e vai ter outras crises que antes eram chamadas crises de chiado ao longo da vida, ou quando lactente, quer dizer que uma criança, que ela pode ser que evolua para uma asma. Iremos saber? Não. Não Ninguém tão cedo. sabe, não tão cedo. Muitas vezes essa associação se faz de forma retrospectiva, tá? Mas inicialmente a bronquiolite, a definição é como se fosse o primeiro quadro de sibilância, o segundo quadro de sibilância da criança. Mas a criança pode ter mais que uma bronquiolite na vida? Sim, pode ter mais que uma bronquiolite. Mas a asma ela é uma doença crônica pulmonar, tá? Então, são duas coisas diferentes. Um pouco mais difícil a gente dar um diagnóstico tão precoce, né? Num momento tão ali, está chiando agora. O que é, o que não é? O Exatamente. que a gente sabe é o que está acontecendo ali naquele momento, como a gente vai conduzir naquele momento.
E o futuro, realmente, a gente precisa do tempo passando, das novas situações e novos vírus que eles vão pegando, para ver como que eles vão manifestar, né? Mas é a pergunta do Exatamente. milhão, né? Se meu É filho a vai ser pergunta do asmático milhão. ou não depois de uma Vai bronquiolite. precisar utilizar sempre a bombinha? Pois é. E é Não interessante sabemos. que, quando a gente para pra pensar na bronquiolite em si, ela é uma doença que eu diria que, assim, é meio que universal, né? A maioria das crianças vai ter um episódio de sibilância, uma bronquiolite, até os 2 anos de vida. Isso não significa que nós temos a maioria das crianças no mundo que são asmáticas, né? Então, é uma doença bem democrática. Sim, Se seu filho escapou, olha, realmente ele é uma minoria, né? mas vou te falar uma coisa que sempre eu penso, especialmente no consultório, que assim, 10% das crianças, se a gente vê, né, quanto à prevalência de asma, 10% das crianças da população deviam ter asma. Eu fico pensando, cadê essas crianças? É, pouco Onde se diagnóstico. encontram? Será que elas são subdiagnosticadas e por isso a gente não vê, não acompanha? Mas imagina, 10% das crianças É muita coisa, né? é muito numa população, num país que nem o Brasil, é muita criança para pensar, né? E às vezes os pais acham que uma tosse mais prolongada, ele fica tossindo lá 3 semanas depois de um quadro gripal, acham que talvez Pois seja é. normal. Muitas vezes é normal, mas não é normal acordar à noite com tosse, não Ah, é não, ele normal. só cansa quando joga futebol. Olha Só, só, vai ele tá só tudo tosse bem. quando ele ri, É. mas depois tá tudo ótimo, né? É, Você vê as criancinhas. Então, eu acho que a gente tem um subdiagnóstico, sabe? sem dúvida, sem dúvida. E agora, voltando para bronquiolite, uma coisa que os pais perguntam muito é: quando que eu devo largar tudo e ir correndo para o pronto-socorro? Ir correndo para o pronto-socorro. Porque, penso assim, que pensar na evolução da bronquiolite, uma criança que já começou a ficar ali um pouquinho cansadinha, recusando mamada, acho que pelo menos já programar ser avaliado o quanto antes pelo pediatra já é algo que deve ser planejado, né? Para Uhum. dar o diagnóstico correto, enfim, ter certeza que não tem nenhuma complicação. Mas para fins de pronto-socorro, aquele momento que eu largo tudo na minha casa e não está legal, acho que eu volto a te falar sobre essa questão do cansaço da criança. Então, uma criança, bebezinho pequeno, crianças menores de 2 anos, mas eu vou dar até maior ênfase para os menores de 6 meses, menores de Uhum. 4 meses. Qualquer tipo de esforço respiratório, aquele cansaço para respirar, o famoso vídeo que a gente tem daqueles das costelinhas aparecendo, a barriguinha estufando, a costelinha aparecendo, para cansaço para respirar. Isso para uma criança muito pequena pode levar a uma fadiga muito rápido, né. Ele usa ali uma compensação, um mecanismo compensatório de musculatura, mas eles não têm muita reserva, né, eles não têm Sim. uma caixa torácica super bem formada e que tolera esse esforço todo. Então notou cansaço, com certeza precisa ir para o pronto-socorro, tá. O cansaço ele vai evoluir aí, pode ficar eventualmente mais pálido, boquinha um pouquinho mais roxa, a mãozinha, a extremidade um pouquinho mais roxa, para significar que está faltando oxigênio, isso pode acontecer, claro que não é uma evolução Uhum. assim tão imediata, então antes disso acontecer já precisa ser avaliado, mas se notar isso, com certeza pronto-socorro é o lugar dessa criança, né. Sim. E pensando também que a gente está falando mais de uma doença de bebês, de crianças pequenas, criança que não consegue mamar, não consegue se alimentar, não consegue se hidratar adequadamente por conta de um Uhum. desconforto para respirar, o lugar dela não é em casa, o lugar dela é no pronto-socorro. Então, eu diria qualquer sinal de cansaço, qualquer sinal de mudança de cor de pele, parecer ficar mais roxinha, recusa de mamada. E Sim, no que eles param de mamar, você vê uma criança prostrada, mais sonolenta. Acho que os extremos são muito perigosos, né? A exatamente. criança muito sonolenta, que não consegue às vezes nem se despertar muito para mamar, ou uma irritabilidade, tamanho cansaço, que eles vão ficando muito irritados. Às vezes a gente vê ficha, né? Por quê? Irritabilidade. Não sei, ele tá irritado, alguma coisa tá Tá doendo, chorando muito, não tá pode chorando chorar. muito, tá cansado. Então, Uhum. vale com certeza uma avaliação mais de imediato aí no pronto-socorro, tá? Sem dúvida alguma. E nisso a gente falando até de quadros agudos, né? Tipo, passa tudo bem, ele vai, passa pelo pronto-socorro. E aí sempre vem a dúvida: esse momento que eu trouxe meu filho aqui pra você, Thalia, é o pior do que vai acontecer? Isso é disso pra melhor? É disso pra pior? Vai piorar? Essa também é uma pergunta que a gente ouve muito no pronto-socorro quando você consegue dar uma alta, né? Sim. E aí? E assim, foi uma pergunta até
que uma residente de pediatria recentemente fez para mim, né? Porque o que que acontece com a bronquiolite, né? Como você bem explicou, inicialmente a gente tem os sintomas de via aérea superior, uma coriza, um catarrinho, uma tosse. Só que isso acontece nos primeiros dias. Com o passar dos dias, e uma coisa, lembrando, isso está mais associado ao nosso protagonista, vírus essencial respiratório, tá? A bronquiolite clássica. Com o passar dos dias, essa, como se fosse inflamação da parte das vias aéreas superiores, ela desce. E é quando temos essa inflamação brônquica, esse catarro, esse muco nos brônquios, temos essa inflamação levando a essa descamação. E é por isso que, com o passar dos dias, a criança vai ficando desconfortável. Ela vai piorando do quadro. E uma vez, uma residente, ela me perguntou, até recentemente eu respondi para ela, que ela falou, doutora, como eu posso orientar os pais? Porque eu tô vendo agora, no primeiro dia, no segundo dia de infecção, e eu tô vendo que a criança está bem, né? E como que eu posso falar para eles que ela pode piorar? E que não é que eu não diagnostiquei, é que é a evolução da doença, né? E uma analogia que eu sempre gosto de utilizar, que é, por exemplo, quando o pai traz para minha criança, no primeiro, no segundo dia, e eu estou avaliando a criança, eu falo para eles que a doença é como se fosse um filme. E eu tirei foto de uma cena do filme, na qual eu estou vendo a criança, e nesse momento a criança se encontra bem. Com o passar dos dias, que é a evolução, o desenredo, o desenlace do filme, na bronquiolite temos 2 desfechos. A criança aos poucos melhora, e ótimo, depois de uns dias já está ótima, mamando, brincando bem, foi só mais uma infecção viral. Ou outro desfecho, que com o passar dos dias, das horas, etc., a criança vai ficando desconfortável, como você falou, com dificuldade de aceitar a, a mamadeira, não está conseguindo mamar no peito, etc. E eles têm que ter bem em mente esses sinais de alarme que você explicou agora. Porque esses são sinais de alarme que eles devem retornar ao pronto-socorro. Então, acho que até para os pais fica difícil entender que no momento, na avaliação, a criança estava bem e que 2 dias já ficou ruim, e às vezes 2 dias a criança já interna, e Sim. falam como é possível, se o médico avaliou. E dá para prever? Quem que você pode, assim, dizer que tem mais chance de evoluir pior? Quem tem mais chance de evoluir com uma resposta um pouquinho mais rápida? Assim, quem vai evoluir pior vão ser as crianças, primeiro, que têm alguma comorbidade, elas têm uma chance de evoluir pior. Crianças que têm cardiopatia, têm alguma síndrome, como síndrome de Down, tem algum problema, uma doença pulmonar crônica, como os broncodisplásicos prematuros. São Uhum. crianças que têm um risco de evoluir com maior gravidade, Sim. tá? Mas agora, criança rígida, um bebezinho gordinho, lindo, feliz, pode ter uma bronquiolite grave? Pode. Ó, se Ou pode. se pode. A gente vê, eles se internam também, né? Sim. Então, por isso que a gente acho que é um tema que é falado tanto, porque temos a população de risco, mas afeta também crianças que não seriam como bebês de Isso. risco para evoluir de forma grave para bronquiolite, Maravilha. né? Dá para prever, mas nem tanto, né? Dá para prever, eu acho que a gente fica preocupado, idade abaixo de 3 meses, tem Sim. hospital que já é protocolo internar, Pelo menos observar esses primeiros dias observar até os o primeiros pico, dias, né? ver como que a criança evolui, né? Mas, às vezes a criança tem tudo para dar certo e ter uma evolução não favorável, né? E aí os pais têm que estar muito atentos aos sinais de piora, à procura do pronto-socorro, sempre falar com seu pediatra, com seu médico. E acredito que seja isso. E acho que uma dúvida das mães, né, é assim: quando que ela vai melhorar? Quanto que eu espero, assim? Em quanto tempo passa, melhora a bronquiolite? É legal que depois de tudo que a gente já comentou,
Eu acho que deve ter entrado na cabeça um pouquinho de que não tem uma resposta exata, né? A gente não pode dar uma falsa esperança, uma resposta de um número de dias, de semanas. Depende da criança, depende do vírus que ela pegou. O que é interessante é que depois desse pico, desse momento de piora que você comentou, Thalia, que vai aí do terceiro para o quinto dia de sintoma, que quando normalmente a gente vê eles mais secretivos, mais cansados, a partir do quinto, sexto dia é quando a gente começa a esperar uma curva de melhora. Mas essa curva de melhora, ela é muito individual, né? Tem criança que vai melhorando, melhorando, uma semana, 10 dias, quase não tá tossindo mais. Ao mesmo tempo em que é normal, pode acontecer de uma criança ficar 2, 3 semanas com uma tosse residual. Eventualmente, até quando vai passar com o pediatra numa reavaliação, ainda ter um sibilinho ali na ausculta, uma ausculta que ainda não vai estar totalmente limpa. Tá dentro do esperado, não significa necessariamente uma evolução para alguma complicação, ou que não se recuperou, ou que tem alguma deficiência de imunidade, né? Nossa, ele tem algum problema de imunidade que está demorando mais, essa tosse já está 15 dias, 20 dias. E não, isso pode acontecer, isso tá dentro da faixa do normal. Então, quanto tempo vai demorar para passar? Depende, mas vai passar, né? Então, assim, pode ser só uma semana, 10 dias de tosse? Pode, mas pode ser mais. É algo que não existe uma Sim, resposta exata, mas quando a gente fala isso para os pais, eu acho assim: opa, então vou me tranquilizar. Tá mamando, tá brincando, dá uma tossida ali, tudo bem, mas tá bem, tá sem febre. Então é uma evolução que eu já sei que tá dentro do esperado, né? Eu acho que não dar falsas expectativas é algo muito importante aí para famílias, concorda com comigo? certeza. Eu acho que tudo também, cada vez mais a gente tem que pensar, né, que a gente precisa individualizar os casos, Sem dúvida. que a gente precisa, que acho que é o futuro da medicina, né? Fazer uma medicina de qualidade e individualizar cada criança e sempre deixar os pais bem orientados, É né? isso, dar informação, Dar né, acho que informação. a gente nunca teve tanta possibilidade de acesso à informação, e nós como pediatras e pneumopediatras, a gente tem que portar essa informação de maior qualidade, de maior clareza, né, os pais Com precisam certeza. saber o que tá dentro do normal e o que não tá, então eu apoio. Exatamente. E até para essa evolução, Thalia, às vezes eles perguntam: "Tá, mas tudo isso vai melhorar em casa? Eu só preciso ficar olhando ele tossir?" Vai melhorar sozinho? Inalação com soro? Inalação com algo mais? Como que você consegue ajudar? Com o que vai melhorar? Então, o que que acontece, né? A bronquiolite, por ser, por, como a gente voltando, né? Eu gosto sempre de voltar e eu gosto de explicar aos pais o que que causa esse sintoma, o que que causa isso que a criança tem. Como eu falei para vocês, bronquíolo, que como se fosse um tubinho estreito, que fica com catarro, fica demasiado, ou seja, fica inchado e com debris celular, fica com múcula. O que que ajuda a melhorar isso? Ah, e é difícil muitas vezes entender que inalação com soro pode ajudar? Ajuda a umidificar a via aérea superior, mas eu gosto de falar para os pais até no consultório que é como se fosse uma perfumaria, tá? Então, assim, não vai resolver. A inalação, ela não chega até embaixo no pulmão. A gente deixa, assim, às vezes deixa na prescrição do paciente internado, a gente deixa uma inalação com soro, mas o que que os pais precisam saber, né? Que uma das principais coisas que a gente precisa fazer na criança com bronquiolite é lavar o nariz. Eu acho mais do que fazer uma inalação com soro, que acho que não resolve muita coisa, ajuda a umidificar, ajuda um pouco nessa questão, mas não vai deixar o catarro mole, não vai qual que é o nome? Esqueci a palavra. Fluidificar Fluidificar o catarro que está no pulmão. e nem tirar, E nem tirar o catarro. Eu falo né? para os pais: vamos lavar o nariz, a limpeza é mecânica. Você vai colocar na seringa. E não adianta os sprayzinhos, puffs nasais que são feitos, né? Eu falo: a gente precisa tirar o catarro do nariz, até porque bebê, ele respira só pelo nariz. O nariz está entupido, ele já não está conseguindo respirar direito, que ele está chiando, etc. Com o nariz entupido piora muito mais. Sem dúvida. Então a gente precisa lavar o nariz, é uma coisa mecânica. Entra o soro por um lado, sai o soro pelo outro.
E é isso que Ou vai realmente pra trás, ajuda. eles Ou vai engolem, tá para tudo trás, eles bem. engolem, se engolir o soro fisiológico, tá tudo bem. É só uma aguinha mais salgada, não vai fazer mal para a criança, tá? Mas sempre fazer com muito cuidado também, não fazer com uma pressão muito forte, porque também pode machucar, Sim. né? Mas inalação com soro não é uma das coisas que vá resolver completamente o Não é problema. milagroso, né? Não, Infelizmente, para bronquiolite, não temos nada muito milagroso. não, A não não ser temos. algumas prevenções que eu acho que a gente conversa daqui a pouquinho. Mas são tentativas, né? Sim, e acho que é uma das dúvidas dos pais, né? Mas tá chiando. E aí, a bombinha não vai ajudar? A bombinha não vai resolver, doutora Letícia? O que que você acha? Que acho que é uma coisa que a gente ouve também, né? Muito. E não só de familiares, mas de toda a comunidade médica mesmo, né? Exatamente. Quem não viu alguma vez uma criança sendo o primeiro quadro de bronquiolite recebendo o nosso querido Aerolim? Pois é. É quando a gente fala bombinha, eu acho que o que vem à mente mesmo é o Aerolim, que é É o o salbutamol, broncodilatador, né? Que é o salbutamol. Mas o que a gente precisa deixar muito claro é que bronquiolite não é sinônimo de Aerolim, tá? Voltando à fisiopatologia, que a gente já falou algumas vezes, né? Para poder responder algumas perguntas, a gente volta no mecanismo de que essa via aérea, ela tá entupida por catarro, né? Catarro, secreção, que ele precisa ir sendo eliminado, expectorado, enfim. E o Aerolim, o salbutamol, é um broncodilatador que ele vai agir naquele espasmo que você comentou agora há pouco, né? A musculatura da via aérea que dá aquela fechadinha, o Aerolim vai agir nesse espasmo para abrir, para broncodilatar mesmo. Uhum. Então, pensando só na fisiopatologia da bronquiolite, não são mecanismos que se somam, né? Que um vai poder Sim, agir em cima do outro. Mas uma criança de 1 mês, é claro, tem uma bronquiolite que é puramente uma bronquiolite, que é de secreção, a gente sabe que o benefício é pouquíssimo. Agora, uhum. quando a gente tem uma bronquiolite numa criança com uma idade um pouquinho mais avançada, criança mais próxima de 6 meses ou mais, que você já conseguiu identificar, é o primeiro episódio, não é? Já chiou outras vezes. Isso, tem A família é antecedente, asmática, já deu tempo de aparecer aquela dermatite atópica. Então, você sabe que as situações podem se somar, né? O Uhum. vírus não só pode causar inflamação, esse entupimento aí por secreção, mas ele também pode causar um espasmo da musculatura brônquica. Sim. E aí o Aerolim, a bombinha, vai ajudar de alguma forma? Vai, pode ajudar. Então, a gente tem a liberdade do profissional de identificar essas crianças pouquinho mais velhas que podem se beneficiar da medicação e a gente pode testar, né? Não significa Uhum. que diagnosticou bronquiolite, você vai dar Aerolim, não é isso. Mas se você acha que ela tem uma razão para responder, testa, faz a bombinha. Mas a mesma pessoa que prescreveu e testou precisa auscultar de novo, falar, respondeu, eu vou manter, ou não fez diferença nenhuma, vou tirar esse estressante da vida da criança, porque não é É. tranquilo fazer também, né? Não, e a resposta tem que ser realmente uma verdadeira resposta. Resposta evidenciada. E aí tudo bem você manter. Mas não, assim, bronquiolite e Aerolim não são sinônimos, né? Sim. Não é obrigatório. Aí você está fazendo, mas você tem a liberdade aí terapêutica de testar. Mas casos selecionados também e com o bom senso, a gente precisa auscultar, a gente precisa evidenciar essa resposta para poder manter ou não, né? Sim. E na mesma linha da bombinha, eu vou jogar uma pior para você. Eu quero te perguntar do corticoide. Me fala do Predsim, Corticoide. prednisolona, que aqui é vendido sem receita, é só ir na farmácia, é xarope para tosse, o Predsim. Vai ajudar alguma coisa na bronquiolite? Não, não vai. Adoro essa resposta direta. Não, Não. não vai. Não vai. É que assim, é unânime nas diretrizes, no cuidado da bronquiolite viral aguda, corticoide não é uma terapêutica que tenha evidência, tá? E acho que daí frustra também as mães, que quem não ouviu, nem, não, mas vamos dar um pouquinho de Predsim, vai melhorar. E acho que uma coisa que até nós adultos vemos os nossos amigos, todo mundo utilizando corticoide para tudo. Sim. Resfriado, sempre corticoide, corticoide aqui, corticoide lá, mas não. A bronquiolite não resolve, não vai ajudar. É diferente também de uma crise de asma moderada grave, que a gente utiliza corticoide também. Não, na bronquiolite não ajuda. Eu falo mais, tem outra coisa. E o antibiótico? O antibiótico vai ajudar? Não. Também não. Para bronquiolite viral aguda, às vezes as crianças podem complicar, né, com otite, pode complicar
como a pneumonia, que acho que é uma das complicações bacterianas que as pessoas em geral, todos, né, temos mais medos, ou Sim. infecção do trato urinário. Mas, se não for para tratar alguma infecção bacteriana secundária, bronquiolite viral aguda não precisa de antibiótico, que é diferente, né? Antibiótico serve para matar bactéria. Bronquiolite é causada por vírus, então antibiótico não vai fazer nada. Só vai prejudicar. Só vai Não são prejudicar. medicações triviais, né? Nem o corticoide, nem o antibiótico. Não é isento de Exatamente. malefícios mesmo, de riscos, efeitos colaterais e riscos ao longo da vida também. Imagina, para essas crianças, para esses sibilantes recorrentes que, né, chiam por conta de vírus, quantos ciclos de corticoide eles vão receber se para cada Muitos. avaliação eles receberem 3, 5 dias, né? Porque mesmo numa crise de asma, não é nem toda crise de asma que a gente usa o corticoide. Quanto Sim, mais numa bronquiolite, né? Então é exatamente. muito selecionado, não é um medicamento. Eu às vezes acho que deveria ser vendido com receita. Eu também, eu acho. Não acho que deveria estar na estante assim da farmácia, não, Com sabe? certeza, Predsim, tem prednisolona, dexametasona, etc. Tantos corticoides que você pode pegar e comprar e dar para seu filho, né? Eu acho terrível isso daí. Mas também que as mães, o que acontece? Muitas delas aprendem com o que o médico passa para elas. E no pronto-socorro é assim, né? Eu acho que tem vários pronto-socorros nos quais a criança vai lá, dá um corticoide, a criança tá lá, teve uma febre, dá um antibiótico. Então, as mães precisam estar orientadas, mas também acho que a gente precisa também melhorar essa parte do atendimento médico, Sim. sabe? A gente entende em partes um pouco desse lado. Muito difícil você estar ali na linha de frente, você não vai mais ver essa criança, você não tem um tempo de vínculo com a família para conseguir fazer com que eles entendam e confiem de que, olha, é só medidas sintomáticas mesmo, Sim. não precisa de mais nada. Então, às vezes, numa pressa, um pronto-socorro cheio, o que acontece é isso, né? Saem com receitas enormes, sendo que Nossa, precisava de todo o tempo de fazer essa receita ser usado para um tempo de orientação, somente né? orientar. Conversa, orientação. Por isso, ter um pediatra do seu lado é muito importante, né? Sim, que nem né? xarope para tosse. Qual que é a sua opinião do xarope para tosse, doutora Letícia? A mesma opinião que o corticoide para bronquiolite. Então, assim, a grande questão é, a gente não tem evidência. A gente precisa trabalhar com o que as pessoas já estudaram, já testaram. Não posso tirar algo da minha cabeça, né? Então, a gente não tem evidência que melhora. O mel a gente tem evidência. Então, sim, a gente vai bater na tecla do mel, né? Sempre falo, Mas tem uma coisa que parece de vó. Eu falo para os pais, uma receita que parece de vó, mas não é. Que mel ajuda, mas, gente, mel não pode dar no Brasil criança abaixo de 2 anos, tá bom? Então, isso a gente pode deixar para outro dia, para outro papo, para outra sobre conversa. xaropes É depois. isso. Xarope, receita caseira, xarope lambedor, tudo vai mel. Tudo vai Eu mel. tô aceitando. Mas, e depois, quando as crianças melhoram da bronquiolite, qual que é o momento que elas devem, tipo, podem voltar para a creche? É um assunto bem, mais uma vez, é individualizado, né? Quando a gente para pensar nessa criança que está fragilizada, que está numa fase de recuperação, é claro que ela ter contato com mais pessoas, seja crianças ou adultos, em um ambiente fechado, ambiente pouco ventilado, corre-se o risco não só dela transmitir esse mesmo vírus para outras pessoas, como ela pegar no momento de fragilidade alguma outra infecção respiratória e tudo desandar um pouquinho mais. Então, quando você pode voltar ao convívio? Quando tiver aí pelo menos 1, 2 dias sem febre, já tá bem, assim, tossindo menos, se alimentando bem, brincando. Aí você pode começar a sair, sai ao ar livre, né? Pode ir numa pracinha, dar uma volta aí pela quadra, pelo quarteirão. Então, ambientes abertos, bem ventilados. Acho que aí, conforme 1 a 2 dias sem febre, a gente já começa a liberar esse ambiente mais aberto. Agora, o contato de novo com outras crianças, a gente tem um número mágico aí de 1 semana, mais ou menos, para essa Uhum. infecção viral, que também não é um número que eu vou te dizer, nossa, é isso que você tem que fazer. Depende da criança. Deu 1 semaninha, tá super bem já? Volta para as atividades, né? Claro, depende do vírus também. Tem vírus que exigem um afastamento um pouquinho mais longo, que faz mais febre. Uhum. Mais uma vez, não consigo te dar uma resposta. Mas
Pelo menos para ela tomar um arzinho fresco, né? Dar uma voltinha, uns 2 dias sem febre, um estado geral Sim, muito melhor, acho que já tá bom, né? sim, Que com você certeza. concorda? Concordo. Uns 2 dias sem febre, daí dá pra dar uma saidinha, mas voltar pra escola com 7 dias, que 7 é o número que a gente É um gosta na número mais, medicina, às né? vezes faz um antibiótico 7 dias, 7 dias, então vamos esperar uns 7 dias, que é o tempo do vírus também, diminui bastante a replicação, então não expõe os coleguinhas, né, ao Uhum, risco de pegar esse vírus, aí uma volta da bronquiolite, o outro sai. Então, senão a gente fica nesse revezamento. Mas também para não exatamente. pegar nada novo, né. E falando em pegar nada novo, uma criança teve aí a bronquiolite. A gente conhece por definição, acho que a gente nem chegou a citar aqui, né? Que se falou-se A gente muito, falou. bronquiolite é o primeiro episódio de sibilância da vida de uma criança. Sim. E aí, é o primeiro, é o único? Pode ter Não. mais? Por definição, né, bronquiolite, ele é, é o primeiro episódio de sibilância da criança. Mas assim, a gente coloca um asterisco nisso, tá Um bom? rodapé. Um rodapé. Porque não necessariamente a segunda quadro que a criança tem é de sibilância, com infecção de um vírus, com sintomas respiratórios e etc., e chiado, que não necessariamente não vai ser uma bronquiolite. Como pode ser, tem crianças que têm 2, 3 bronquiolites. Então, assim, eu acho que a gente precisa colocar um asterisco nisso, e não já que a gente sabe na pneumologia pediátrica, a gente viveu umas mudanças com alterações do GINA, que o consenso global, eh, de diretrizes de asma, né, que a Uhum. gente teve uma mudança até para facilitar o diagnóstico de asma em crianças mais jovens. Mas eu acho meio perigoso falar que a criança no segundo quadro de chiado, na vigência de uma infecção viral, seja uma asma, ou no terceiro. Eu gosto de falar de um artigo, numa revisão, de um artigo que ele fala assim, né, a a síndrome que nós concordamos em chamar bronquiolite, Acho excelente. que é assim, eu acho que, falando de uma forma bem legal, como a gente às vezes junta vários sinais e sintomas, fala: "Isso é uma bronquiolite". Só que assim, a bronquiolite ela pode ser heterogênea conforme a criança. Tem criança que chia mais, tem criança que chia menos, tem criança que tem mais catarro, até porque são vários vírus que causam. E como a gente tem vários vírus que causam, a criança pode pegar vários vírus ao longo da vida. E pode ser que ela apresente um quadro de chiado associado a isso. Mas assim, eu acho que por definição médica é o primeiro, o segundo, mas eu tenho a minha opinião. É Você, uma doutora ressalva. Letícia, tem a sua opinião? Tem alguma Hum. ressalva Não, quanto a isso? concordo muito com você, porque se a gente para pra pensar no que acontece, por que só um vírus em um momento pode produzir secreção e entupir a via aérea? Por que o próximo vírus não pode, né? Então, É, acho não dá pra gente engessar muito e dizer que é só o primeiro episódio. Então, sim, ela pode ter mais vezes. Pegou outros vírus, né? Às sim. vezes pegou o mesmo vírus de novo, que infelizmente a proteção não é vitalícia depois que você pega um vírus, né? Às vezes as famílias falam, ufa, esse já foi. Eles vão fazendo checklist do Isso. painel viral, né? Esse já foi, não pego mais. Sinto muito, mas assim, pode pegar sim, né? A proteção ela não é tão duradoura assim. Então, Sim. essas coisas podem acontecer mais vezes, né? E uma pergunta dos pais: o que que eles podem fazer? Amamentação, suplementar, vitamina D, comida? O que que eles podem fazer para prevenir? Essa é muito legal. E realmente eles perguntam bastante, né? E normalmente eles perguntam depois o que aconteceu, tipo, o que eu poderia ter feito, né? O que eu poderia ter feito para isso não acontecer? E assim, a gente tem controle de poucas coisas, né? Nessa vida como um todo. Então, o que a gente puder fazer para uma criança crescer forte e saudável é o que com certeza vai prevenir dela ter infecções mais graves. Então, se a gente para pensar lá no bebezinho, poxa, o que a gente puder fazer para manter um aleitamento materno e de preferência o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida, isso é um fator de proteção não só para bronquiolite, evolução para quadros graves, mas para várias doenças infecciosas, né. A gente Uhum. sabe do poder que o aleitamento materno tem. Então, pensando em alimentação, a gente começa no aleitamento materno e vai da introdução alimentar até a vida adulta, uma alimentação
balanceada, vegetais, frutas, legumes, uma boa hidratação, evitar o excesso de carboidratos, excesso de frituras, excesso de industrializados. Tudo isso faz com que o organismo da criança responda muito melhor a infecções, né? A gente passa para a linha de não só da alimentação, mas do ambiente em si. O que a gente puder poupar uma criança de um ambiente de tabagismo passivo, por exemplo, né? Com Conviver com certeza. pessoas que fumam, mesmo que fumem para o lado de fora de casa, isso não é um fator de risco para várias doenças e principalmente aí vamos puxar para o nosso lado as doenças respiratórias, Sim. né? Bronquiolite, asma e qualquer outro quadro. Então, evitar ao máximo um ambiente em que a criança tenha contato com tabagismo passivo. Uhum. E de suplementação, eu vou voltar na tecla de que faltam muitas evidências. Uhum. A gente tem muita associação de deficiência de vitamina D, sim, com infecções respiratórias, com gravidade, mas não que você dar a vitamina D vá prevenir, não que você precise tratar uma bronquiolite dando vitamina D ou vitamina C. Eu acho que a vitamina C que é a famosa, né, de ser de Sim, de gripe, de resfriado, resfriado. gripe, vitamina C. Isso não vai evitar, mas sabendo que a deficiência de vitamina D está associada a vários quadros de prevenção de quadros infecciosos, é por isso que desde o começo, desde muito pequenininho, a gente faz uma reposição de vitamina A e D na criança, o famoso aditil, né? Uhum. A gente faz isso como reposição, porque a gente sabe que as nossas crianças aqui tendem a ter níveis mais baixos. Mas, mais uma vez, isso não é tratamento, isso não previne por completo. A partir do momento que você tem uma alimentação balanceada, você vai ter todos os outros minerais e vitaminas que às vezes a gente tenta dar por cápsula e por pó, que a gente pode ter na alimentação, né? Então, uma alimentação, um ambiente bem controlado, fugir do tabagismo. O aleitamento materno, acho que é o que eu posso te dizer, que é o que está nas mãos da família, nas mãos do Uhum. cuidador, né? Com certeza. Mas tem coisa que tá também nas nossas mãos, de médicos, de quem orienta, de quem prescreve. Então, acho que quando a gente fala de bronquiolite hoje, nós estamos no melhor momento para falar sobre prevenção, né? Exatamente. Puxa o gancho aí. Fala um pouquinho mais sobre o que que a gente tem de prevenção real agora para Então, bronquiolite. por décadas, né, tivemos inicialmente um anticorpo monoclonal, que o nome era palivizumab, é palivizumab, mas que ele era reservado para as crianças que tinham fatores de risco para ter uma bronquiolite grave. E ele era aplicado mensalmente, né? Mas, como muitos dos pais, se não todos, já devem saber que temos agora, eles até perguntam: e a vacina da bronquiolite, doutora? Então, temos um anticorpo monoclonal de longa duração, que ele não é uma vacina, ele é injetável, que é diferente. Acho que por isso veio o nome O da nome vacina. vacina. Uhum. Ele é injetável, mas é um anticorpo monoclonal que ele tem indicação para todos os lactentes, né? No SUS, vamos ter para as crianças que têm fatores de risco para evoluir com uma bronquiolite grave, mas no particular a gente sabe que essa foi uma medicação, até nos estudos que foram feitos para provar a eficácia, foram aplicados em todas as crianças. E ele é um anticorpo que tem uma duração, assim, média até 6 meses. Aplicado, a orientação é para que seja aplicado na primeira sazonalidade. Então, uma ferramenta muito legal que veio com uma mudança, porque ele é um anticorpo monoclonal contra o vírus essencial respiratório. Além do nirsevimab, que é esse anticorpo monoclonal de longa duração, temos também a vacina para as grávidas, que está indicada entre 32 a 36 semanas de gestação. E uma coisa muito legal, que a mãe recebe a vacina, ela produz anticorpos e passa de forma transplacentária os anticorpos anti o vírus essencial respiratório para o bebê. É incrível, né? Uma coisa tão boa, né? Eu acho que a gente vai ver uma mudança tão drástica nos próximos anos, porque a gente sempre, como pediatra, como pneumopediatra, vê essa época outono e inverno com pico A gente até respiratório. arrepia. Só de pensar, né? Só de pensar que o pronto-socorro vai estar cheio, o hospital público não tem leitos de UTI, já um hospital que está sobrecarregado no basal. Sim. Nesses picos respiratórios ainda encontra-se muito pior. E também os hospitais particulares, muitas vezes eles ficam em déficit de leitos para abranger a população que
que eles têm, que na verdade a população que tem acesso a esses hospitais, né? Então, eu acho que a gente vai ver uma mudança muito importante nos próximos anos, né? E vamos torcer que acho que um medo meu, como a gente falou, que o vírus essencial respiratório ele é o protagonista, e tem os outros. Tão Vamos doido ver. pra virar protagonista, né? Eu tenho medo que algum outro desses queira virar o protagonista nessa Também. história, né? Mas assim, nesse momento acho que temos que comemorar que vamos viver uma mudança e acho que temos que acompanhar de perto o que vai acontecer. E estimular muito, né, as famílias, Com primeiro as certeza. gestantes, que os nossos colegas obstetras lembrem da indicação, Uhum. está disponível no SUS, para que elas não deixem de receber a Abrisvo durante a gestação. E para os bebezinhos pequenos também, quem a gente puder estimular a fazer, todas as famílias que tiverem condições para isso, vale Sim, muito a pena. Vale muito a vale. pena. Concordo completamente. Que maravilha. E realmente, né, eu acho que como profissionais médicos, a gente precisa trazer informação de qualidade. Essa é a nossa ideia aqui com o Haja Fôlego para vocês, trazer informação sobre o que é a doença, o que dá para fazer, como dá para tratar. E vamos falar muito de prevenção, que eu acho que pediatria, cuidado com criança, Sim, é tá, fundamental. tá totalmente atrelado à prevenção Sim. da forma como a gente puder. E assim, foi muito bom estar aqui com você hoje, Thalia. Nossa, eu acho que eu estou muito feliz em iniciar esse projeto e espero que a gente possa ter mais conversas legais aqui. Eu acho que os pais podem encaminhar as dúvidas para a Com gente certeza, com sobre certeza. temas, sugestões, o que vocês querem que a gente fale, que a gente abranja nos próximos episódios, porque queremos ter mais. E muito obrigada. Eu que agradeço, agradeço. Muito bom. Beijo. Tchau. Até a próxima. Até.